Estava pensando, viu, Edson? Você levantou aí que estava desde o início, mas era no salão de cabeleireiro. Eu não entendi. Ah, não. Mas é uma alegria, né? Ver a alegria de vocês, a disposição de vocês. Eu acho que é muito importante ressaltar, né, que tudo que vocês falaram, né, sobre a resiliência da Tânia, né, a maneira com que ela abraçou, a maneira com que ela permaneceu firme até aqui, e eu acho que é importante, né, ressaltar que Tânia, ela nunca procurou liderar sozinha, ela sempre buscou liderar junto com outros. Isso faz a diferença. Existe aquela pessoa que lidera sozinha, existe aquela pessoa que lidera com outros. E Tânia sempre foi essa pessoa aberta para liderar junto com outros. Isso faz toda a diferença. Jesus poderia ter vindo e ter feito a obra sozinho. Ele não fez isso. Ele chamou 12 meninos, né, para andar com ele. E quando esses meninos estavam prontos, ele foi embora e confiou a obra. Então, isso é muito importante, a gente observar isso. E eu estava aqui pensando, né? Oxalá que em breve esse número aqui possa dobrar. E que vocês, como assim a Tânia falou, possam estar abertos para discipular outros, a cuidar de outros. Isso é muito importante dentro da obra de Deus. Todos somos chamados para cuidar de outras pessoas. Isso aí é fundamental, nós compreendermos como que Deus opera através da igreja, como que Deus age através de cada um. Então, fica aqui o meu apelo, fica aqui o meu desafio, para que você abra a sua casa, para que você abra não só o seu coração, mas abra a sua casa, arrume a sua mesa para receber outros também na sua casa. Isso é muito importante, porque nós entendemos que o pastoreamento mútuo edifica a igreja. Então, é muito importante quando nós nos dispomos à obra do Senhor. Tânia viveu muitos anos, né, da sua vida em prol de servir ao Senhor, de servir ao próximo. Então, é um exemplo a ser seguido. E isso é muito importante. Amém? E falando em discipular, eu trouxe aqui, eu não sei se é a última vez que eu vim, eu já havia trazido esse livro, lançamento da Dizescope, Vão e Façam Discípulos. Esse é o último lançamento da Dizescope, é um livro escrito pelo Douglas e pelo Fábio Coelho. Aqui é proposto como um manual bíblico de como discipular pessoas. E aqui é uma tentativa, é uma proposta de trabalhar de forma que você discipule uma pessoa a se tornar semelhante a Jesus. E você discipule uma pessoa para se tornar discípulo de Jesus. Nós não fazemos discípulos para nós fazemos discípulos para Jesus. Os discípulos são de Jesus. Então, o Douglas Gonçalves e o Fábio Coelho vai trabalhar a diferença entre mandamento, opinião e conselho. Quando nós falamos baseado num princípio, quando nós falamos baseado num conselho e quando nós falamos baseado em uma opinião. Então, nós precisamos compreender que existem maneiras diferentes de nós cuidarmos de uma pessoa. Tem hora que nós falamos, não vai aí não, que você vai cair no precipício. Sai fora daí. Porque a palavra de Deus é um conjunto de princípios, né? Olha, meu conselho para você é que você faça desse jeito, mas é um conselho. Não é? Mas, olha, eu tenho uma opinião, você faz ou não. Então, nós temos essa abertura quando nós cuidamos de pessoas. Temos aqui também o último lançamento da Impacto, que é o livro Adore, que é uma prática de como você viver uma vida de adoração no seu ordinário, no seu cotidiano, onde você vai, faculdade, escola, trabalho, como viver em adoração. Então, é um livro que você pode usar
para fazer um devocional na sua casa, diariamente, reunir sua família para ler um capítulo, para meditar num capítulo desse livro. Fica aqui uma dica para você usar na sua casa. E eu tenho falado incansavelmente, por onde vou, sobre esse livro do Vitor Porto, que esteve aqui semana passada. Ele trouxe? Não trouxe? Vou pegar no pé dele. Então, assim, a ceia do Senhor, 7 verdades sobre a mesa. Eu tenho indicado, eu tenho falado, eu tenho repetido isso. Acho que é muito importante, se todos estudarem esse material, as igrejas caseiras estudarem, são 7 verdades. Eu, na nossa igreja caseira, todas as nossas igrejas caseiras em Jundiaí, nós estamos colocando para todo mundo estudar, todo mundo meditar em cima dessas 7 verdades. Então, fica aqui mais uma dica. E falando sobre discipular pessoas, nada como trabalhar esse tema, você precisa nascer de novo. Delcio Meirelles é um homem de Deus, um homem vivo ainda, é um homem que discipulou muitos líderes, é um homem que ensinou a palavra de Deus com muita profundidade, um homem com muito equilíbrio na palavra, que hoje ele deixou tudo para se dedicar à sua esposa. Ela adoeceu, já faz uns 20 anos, e ele está se dedicando só à sua esposa. Ele mora ali em Santo Antônio da Posse, perto de Jaguariúna. E essa mensagem é uma mensagem poderosa. Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. E em Nicodemos insistiu. Jesus falou: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus. E às vezes pessoas caminham na vida cristã e não conseguem enxergar o que é o reino de Deus. E não enxerga por quê? Porque não nasceu de novo. Então, é muito importante compreender o novo nascimento. O que ocorre na vida de uma pessoa que nasceu de novo? E o Delcio Meirelles vai mostrar como que o novo nascimento afeta corpo, alma e espírito. Ele vai mostrar essas 3 dimensões que somos nós, né? O homem é um ser tricotômico, então nós somos tripartidos, nós temos corpo, alma e espírito. E fique tranquilo que não vai ter essas palavras difíceis que eu estou falando aqui não, tá bom? É bem simples a leitura, tá joia? Então, a última vez que eu estive aqui com vocês, quem lembra o assunto que eu ministrei? Quem lembra o assunto que eu ministrei? Não, você não pode. Espírito Santo, que eu sempre falo do Espírito Santo, né, Edson? Quem lembra? Até que Cristo seja... É que vocês ouviram muitas coisas esses dias, é isso. Né? Ouviram muitas palavras, oraram muito, leram muito a Bíblia, né? Deve ter sido isso, né? Então, até que Cristo seja formado em nós. Não foi isso que eu falei aqui, última vez? Eu falei sobre a luta do apóstolo Paulo ao ministrar as igrejas na Galácia sobre a formação de Cristo. E ele fala sobre a sua tristeza de perceber que eles estavam abandonando a graça e voltando-se para a lei, abandonando o fruto do Espírito e entrando nas obras da carne. Então, o apóstolo Paulo, ele falou para os irmãos da Galácia que o objetivo do Evangelho é formar Cristo em nós. E Cristo vai sendo formado em nós à medida em que nós vamos caminhando com o Senhor, à medida em que nós vamos andando com o Senhor. E isto é uma jornada. A minha secretária falou aqui que eu falei sobre olhar para Jesus.
Meu Deus do céu. Vem aqui, João, vem aqui, João, vem aqui, João. Vem aqui, João. Obrigado, João. Gente, é pregando em muitos lugares, muitas palavras. Devolveu, né? Isso é carnalidade, João. Então agora eu vou pregar até que Cristo seja formado em vós. Abre sua Bíblia comigo. Gálatas capítulo 4. Apóstolo Paulo, mas é bom, né? Porque a última vez que eu falei, então, eu falei sobre olhar para Jesus. Manter os olhos fixos em Jesus. Então, o apóstolo Paulo, ele tinha isso como centro da sua vida. Se tornar semelhante a Jesus. O apóstolo Paulo não tinha outra coisa. Ele fala à igreja em Corinto: irmãos, uma coisa eu me propus a saber entre vós: Cristo e este crucificado. Então, o apóstolo Paulo, ele não tinha novidade na sua mensagem. O apóstolo Paulo, ele não se preocupava em pegar o último assunto do dia, a última revelação teológica que estava correndo nas bancadas dos fariseus e tentando mostrar que pelo Espírito, ele não agia dessa forma. O que ele recebeu, ele também procurou transmitir. O que ele foi transformado, era isso que ele queria ensinar. E ele ensinou à igreja da Galácia. O apóstolo Paulo exerceu o ministério dele 35 anos depois que Jesus foi assunto aos céus. Ele saiu a pregar o evangelho ali por todos os países ao redor de Jerusalém. Ora ele estava na Síria, ora ele estava em Chipre, ora ele estava ali na Turquia. E ele queria era pregar o evangelho. Ele queria era anunciar a Cristo em tempo e fora de tempo. Ele não tinha outra missão na sua vida a não ser pregar o evangelho. E ele era muito firme quanto à obra da graça. Nós somos salvos por meio da graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, isso é dom de Deus. A salvação não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então o apóstolo Paulo, ele ardia com essa visão. E a igreja na Galácia estava se desviando, estava deixando o evangelho da graça, e estava tentando, de alguma forma, justificar suas atitudes, tentando se justificar diante de Deus pelos seus bons atos ou pela lei. Não, eu faço assim, não, eu faço isso. Nossa salvação não depende do que nós fazemos ou deixamos de fazer. Nossa salvação depende do que Cristo fez. Está feito, cumpriu-se na cruz, não vem das obras. Então, em Gálatas, capítulo 4, versículo 19, ele fala assim: meus filhos, por quem sofro de novo dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Bem que eu gostaria de agora estar presente convosco e mudar o tom da minha voz, pois estou perplexo a vosso respeito. Então o apóstolo Paulo, ele já havia escrito para os irmãos da Galácia, falando: lembra de Abraão, lembra de Sara, lembra como o evangelho chegou a Abraão, não foi pela obra, foi pela fé. Vocês pensam que vocês receberam o Espírito pela lei ou pelo ouvir com fé? Isso eu já estou citando Gálatas capítulo 3. Então o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta à igreja, às igrejas da Galácia, com intenção de chamá-los de volta, com intenção de acordá-los, com intenção de exortá-los. E ele fala assim
em Gálatas capítulo 3, versículo 3, sois tão insensatos assim, ao ponto de, tendo começado pelo Espírito, está agora vos aperfeiçoando pela carne? Então, eles haviam experimentado um poder de Deus, haviam experimentado uma transformação do Senhor, haviam experimentado a graça do Senhor, haviam experimentado o amor do Senhor. E agora, naquele momento, eles estavam se desviando do evangelho que receberam, estavam se desviando do Espírito que havia convencido eles das trevas para a luz. Eles estavam abandonando o primeiro amor. Então o apóstolo Paulo, ele escreve com tristeza aos irmãos da Galácia, e ele fala no versículo 7 do capítulo 3, sabei então que os da fé é que são filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os gentios pela fé, anunciou com antecedência a boa notícia a Abraão, dizendo, em ti serão abençoadas todas as nações. Desse modo, os da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que creu, pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer na prática de todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que ninguém é justificado diante de Deus pela lei, porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé de que Cristo salvou. O justo viverá pela fé de que Cristo pagou o preço. O justo viverá pela fé de que Cristo se entregou por nós. Então, a fé que nós temos em Deus está baseada no que Jesus fez. Então, o apóstolo Paulo escreve, irmãos, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Então, até a fé que nós recebemos, a fé que vem até nós, vem do Filho. A fé é baseada em Cristo. Não é a minha fé, é a fé de Deus se manifestando em mim. Então, a obra de Deus é completa. A obra de Deus é perfeita. A obra de Deus foi amor total em nossa direção. Irmãos, não depende das coisas que vamos fazer para Deus. Então, uma coisa maravilhosa é pensar que eu não trabalho para ser salvo. Eu trabalho porque fui salvo. Amém? Nosso trabalho não é para justificar nada diante de Deus. Nosso trabalho não é para dizer, ó Deus, olha o que eu estou fazendo. Olha, Deus, as minhas obras. Olha, Deus. Não, não é isso. Porque a esperança de Deus é Cristo ser formado em nós. O apóstolo Paulo escreve aos irmãos, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, Cristo ser formado em nós é a esperança da glória. E Cristo ser formado em nós não é um negócio que acontece no dia em que nós batizamos. Cristo ser formado em nós não é um negócio que acontece o dia que recebemos dom de línguas. Cristo ser formado em nós não é um negócio que acontece porque eu estou há 2 anos, 3 anos, 4 anos ou 5 anos. Não é assim. É uma jornada, é uma vida. Cristo vai crescendo, Cristo vai sendo formado, Cristo vai tomando lugar, Cristo vai sendo visto em nós a cada dia. Então é muito importante que nós pensemos sobre a nossa jornada, a nossa caminhada. Quanto de Cristo já foi formado em mim? Quanto de Cristo é visto através da minha vida? Quanto que Cristo é glorificado nas minhas ações? Quanto que Cristo é visto na minha maneira de falar, na minha maneira de responder? Porque Deus tem um propósito.
Deus tem um plano, e o propósito eterno de Deus é o mesmo para toda a igreja no mundo. O propósito eterno de Deus, ele não muda. O propósito eterno de Deus é o mesmo em todas as igrejas, em todas as raças, em todas as línguas, em todos os povos. Romanos, capítulo 8, versículo 29, diz assim: pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, irmãos, o propósito eterno de Deus é ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. Deus quer ter uma família na terra com muitos filhos de todas as línguas, de todas as raças, todas as tribos, todas as nações, todos semelhantes a Jesus. Todos iguais a Jesus. Isso é a concretização do propósito eterno de Deus. Então eu quero te dar uma notícia. Dentro do reino de Deus, não vale a justificativa de que, eu sou descendente de português, por isso que eu sou assim. Meu jeito italiano de ser é assim, estabanado, grito, falo alto, gesticulo. Não pega. Porque o propósito eterno de Deus é que todos sejamos semelhantes a Jesus. Como é que faz alguém que é descendente de português semelhante a Jesus? Como que faz alguém que é semelhante a Jesus e é descendente de um alemão? Como é que age? Porque a questão não é a minha descendência, é com quem eu pareço. Está entendendo? A questão não é onde eu nasci, é quem me comprou, é quem pagou o preço por mim. A questão não é que eu nasci numa família desajustada. A questão é, eu fui gerado pelo sangue de Jesus. O novo nascimento tem a ver com quem me gerou na eternidade. Com quem me gerou para me tornar semelhante a Jesus. Então, o plano de Deus é que nós nos tornemos cada vez mais semelhantes a Jesus. Quando eu falei aqui sobre olhar fixamente para Jesus, apóstolo Paulo, ele fala aos irmãos de Filipos: irmãos, uma coisa eu faço, que é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Eu prossigo para o alvo da soberana vocação, para ver se consigo alcançar aquilo pelo qual também fui alcançado. Quem que o apóstolo Paulo queria alcançar? Cristo. Quem alcançou Paulo? Cristo. Quem apareceu para Paulo? Cristo. O que Paulo queria? Se tornar semelhante a Jesus. Paulo estava perseguindo isso. E ele falou: irmãos, eu não o julgo que o tenha alcançado. Eu não julgo que o tenha alcançado. Por isso, eu prossigo para o alvo da soberana vocação. E o apóstolo Paulo não estava sendo demagogo. O apóstolo Paulo não estava sendo simplesmente uma pessoa politicamente correta. Mas, irmãos, eu ainda não alcancei. Eu estou andando. Eu estou prosseguindo. Eu estou perseguindo. Se tornar semelhante a Jesus não tem a ver com quanto tempo eu estou no Evangelho. Se tornar semelhante a Jesus não tem quanto tempo eu frequento reuniões. Tem a ver com isso. Se tornar semelhante a Jesus é quanto que eu baixo para Ele crescer. O quanto eu dou lugar para Ele governar. Se tornar semelhante a Jesus é o quanto eu cedo para o Espírito Santo.
Então, a segunda coisa que eu queria chamar a sua atenção nessa manhã é que quando nós nos tornamos discípulos de Jesus, a nossa expectativa muda. A expectativa da multidão é uma. A expectativa de um discípulo de Jesus é outra. A multidão que andava atrás de Jesus queria ver a próxima multiplicação dos pães. A multidão que andava atrás de Jesus queria saber quem seria o próximo morto que ele iria levantar. A multidão queria o espetáculo. A multidão queria ver quando que ele ia curar um novo cego, fazer um paralítico andar. Será que hoje ele vai transformar água em vinho? Então a multidão não tinha expectativa em Jesus. A multidão tinha expectativa no que Jesus podia fazer. Qual seria o milagre? Eles estavam seguindo Jesus. Jesus para o enterro, olha para aquela viúva, estava enterrando, ia enterrar o seu único filho. E Jesus se compadece daquela mulher e ressuscita o seu filho. Isso foi a viúva de Naim. Jesus vai na casa de um homem chamado Jairo e ressuscita a sua filha. Então a multidão sabia que Jesus fazia essas coisas. Então, a expectativa de um discípulo não é como da multidão. A expectativa de um discípulo era se tornar semelhante a Jesus. Era fazer o que Jesus fazia. Por que você acha que Pedro pediu para andar sobre as águas? Porque Pedro foi treinado por Jesus a desejar fazer o que Jesus fazia. Eu já ouvi gente dizer assim, Pedro sempre precipitado, olha lá, foi lá e quebrou a cara, afundou. Pedro não quebrou a cara, coisa nenhuma. Se você tivesse lá, ou eu também, afundaria do mesmo jeito. Por quê? Porque é nossa tendência humana deixar de olhar para Jesus e olhar para as circunstâncias. Parar de confiar no Senhor e olhar para a força do vento. Parar de olhar para o Senhor e olhar para o que estão falando, para o que estão fazendo. O que Pedro revelou naquele momento é a nossa humanidade. Mas ele demonstrou o que nós precisamos aprender e imitar Jesus. Então os discípulos não pediram para Jesus, Senhor, ensina-nos a curar, ou ensina-nos a multiplicar pães e peixes. Os discípulos pediram para Jesus, ensina-nos a orar, porque Jesus tinha uma vida consistente de oração. Jesus tinha uma vida consistente, devocional, diante de Deus. A vida de Jesus era consistente, era uma vida de total entrega, dependência do Pai. Então ele levantava de madrugada, ele ia dormir mais tarde, ele se ausentava, ele não comia muitas das vezes, passava o dia inteiro em jejum, fazia jejum intermitente, porque às vezes ele acordava cedo, ele só ia comer tarde da noite, às vezes ele nem comia. Então isso era a vida cotidiana de Jesus. E o devocional na vida de Jesus era intenso. Então os discípulos, Senhor, ensina-nos a ter essa vida. Ensina-nos a ser como o Senhor. Porque lá em João 14, 12, Jesus fala assim, em verdade vos digo, aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores, pois estou indo para o Pai. Então o desafio de Jesus para os seus discípulos é fazer o que ele fazia. O que Jesus fazia? Amava os pecadores. O que Jesus fazia? Servia os pecadores. O que Jesus fazia? Ensinava, proclamava, pregava, curava. Isso que Jesus fazia. Então, os discípulos de Jesus entenderam como que era ser um discípulo. Fazer como Jesus fazia. Agora, terceiro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês
é que Deus tem os seus instrumentos para formar Cristo em nós. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita bondade, Ele usa as coisas que acontecem conosco, não que Ele provoque, não que Ele simplesmente faça qualquer coisa de mal acontecer conosco, porque entenda, nosso Deus não é o Deus do último filme sobre Odisseia. Tá bom? É Odisseia, não é? O lançamento? É isso, né? Nosso Deus não tem nada a ver com o filme Odisseia. Nosso Deus não tem nada a ver com os deuses gregos. Tá vendo aí, ó? Foi Deus que quebrou tua perna. Olha aí, ó, cuidado, hein? Deus vai quebrar tua perna. Deus não é Deus grego. Esse Deus é o Deus da invenção humana. Então, pais, não diga para os seus filhos, cuidado, senão Deus vai te castigar. Não seja um mentiroso, covarde, hipócrita. Quem tem que castigar ele é você, não é Deus. Está entendendo? Então faz assim. Não está entendendo? Faz assim. Se você está na dúvida, você faz assim. Tudo bem aí, não? Quem corrige os filhos somos nós. Não é Deus. Que os filhos são nossa responsabilidade. Então não treine o seu filho para pensar que Deus é mau. Ok? Tudo bem? Então, vocês parecem que não estão entendendo muito, não. Vocês estão entendendo? Estou falando? Sim. Ok. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13. Mas alegrai-vos por serdes participantes do sofrimento de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Então, Pedro está falando, irmãos, alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo. Cristo foi perseguido porque ele fez a vontade do Pai. Cristo foi perseguido porque ele andou nos princípios do Pai. Cristo foi crucificado porque ele decidiu agradar o Pai, decidiu oferecer sua vida em nosso lugar. Então, irmãos, o apóstolo Paulo falou que se nós vivermos piedosamente, o Evangelho, nós seremos perseguidos. Isso faz parte de quem ama a verdade. Isso faz parte de uma pessoa que decide andar nos caminhos do Senhor. Isso faz parte de uma pessoa que decide responder ao Senhor. Uma congregação que a gente tem amizade, numa determinada cidade, ela estava tentando negociar o novo aluguel do prédio. Ela já tinha feito muitas reformas daquele prédio, ela já tinha feito várias adaptações do prédio, e estava diante de uma renovação de contrato. Chamou a proprietária, conversou com ela, mostrou para ela, e a proprietária falou o seguinte: olha, para vocês terem o AVCB, vocês vão ter que dar um jeito de enganar o corpo de bombeiro. Olha, fecha uma parede aqui de drywall, fecha aquela outra parede ali, quando o corpo de bombeiro vir, ele entender que o espaço é só esse. Os irmãos olharam para ela e falaram assim: não, nós não vamos enganar o corpo de bombeiro. Nós falamos sobre a verdade. E agora nós vamos enganar? Não, nós não vamos fazer assim. Nós queremos negociar com a senhora uma proposta para nós fazermos as adequações necessárias. Ela falou: não vai fazer. Bom, então nós vamos ter condições de continuar aqui, então vocês saem. E essa congregação perdeu o local de reunião.
Por quê? Porque depois de anos pagando o aluguel, anos sendo honesto, anos fazendo direito, a proprietária fez uma proposta indecente, que eles burlassem o princípio de andar na verdade, burlassem o princípio de andar na justiça. Como? Como? Não estão entendendo o que eu estou falando? Nós servimos a um Deus vivo, que vê todas as coisas. Então nós vamos pagar o preço, nós vamos sofrer coisas semelhantes a essa. Ou nós andamos na verdade, ou nós vamos concordar com o príncipe das trevas. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Eu já citei aqui, Filipenses 3, mas o versículo 10 diz: para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte. Então, Pedro e Paulo falando do mesmo assunto em épocas diferentes. Pedro falando sobre os sofrimentos de Cristo. Paulo falando, identificando. Pedro falando, sofrendo. Então, irmãos, o objetivo é o sofrimento? Não. O objetivo de Deus é a cruz? Não. O objetivo de Deus é a glória. É a glória. O objetivo de Deus é a vida eterna. Agora, nós estamos nesse mundo. O que Jesus falou sobre esse mundo? No mundo tereis vitória todos os dias. O que ele falou? No mundo tereis? E também disse o quê? Tem de bom ânimo. Quem venceu? E ele disse que você vai vencer? Não. Vocês já aprenderam isso, né? Não está escrito, vós vencereis também. Não é? Vocês lembram bem disso, né? Muito bem. Então, meus irmãos, andar piedosamente vai produzir sofrimento, mas vai dar fruto. Qual é o fruto de alguém que anda piedosamente? Vai se tornar mais semelhante a Jesus. Vai se tornar como Jesus. Porque importa agradar a Deus do que aos homens. Importa fazer a vontade de Deus do que a vontade dos homens. Então, Hebreus 12, versículo 5. Já vos esquecestes do ânimo de que ele vos fala como a filhos. Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem fiques desanimado quando por eles és repreendido. Pois o Senhor disciplina quem ama e pune a todo o que recebe como filho. O que o autor de Hebreus está dizendo? Que muitas vezes, irmãos, quando nós reprovamos numa prova que vem diante de nós, essa prova se repete. Por quê? Porque o objetivo de Deus é que nós sejamos aprovados. Não é que nós sejamos reprovados, é que nós sejamos aprovados. Então, muitas vezes, dentro da congregação, alguém vem e pisa no nosso pé. E, não bastando muito, vem outro e pisa também. E o que a gente precisa aprender? A perdoar. Perdoar. Simplesmente perdoar. Irmão, você pisou no meu pé? Ô, meu irmão, desculpa, eu não vi. Ah, tudo bem. Ah, irmão, você pisou no meu pé? Pisei sim. Tem isso também. Por quê? Porque você chutou minha canela. Ô, meu irmão, eu chutei sua canela? Chutou. Ô, me perdoa. Então tá bom, perdoa também que você pisou no meu pé. Isso acontece. Isso acontece. Principalmente no meio de criança. É assim. Criança toma lá da cá. Não é isso? Então, quando nós crescemos, quando nós amadurecemos, nós deixamos as coisas de menino.
E nós vamos aprendendo. Nós vamos aprendendo que Cristo paga o preço, que Cristo anda a segunda milha. Então, o objetivo é a glória de Deus. O objetivo é que Cristo seja formado em nós. Romanos 8:17. Se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Irmãos, nós andamos nesse mundo, e nesse mundo não existe justiça. Nesse mundo, o que impera é a injustiça. Nesse mundo, não adianta você colocar a sua esperança num outro governo, num novo governo. Não haverá justiça sem o retorno do Rei. Esse mundo é mau. Esse mundo está no maligno. Ele pertence a Satanás. Foi entregue. Jesus veio, derrotou o diabo, mas ele não destruiu o diabo. Ele vai destruir ainda. Ele vai prendê-lo eternamente ainda. Mas isso não aconteceu. Satanás está derrotado. E tanto é que ele está derrotado, que quando nós mandamos ele sair em nome de Jesus, ele sai. Porque ele foi derrotado. Ele foi vencido. Mas ele está solto. Ele tenta as pessoas, ele acusa as pessoas, ele está solto ainda. Porque Deus tem um plano. Deus quer salvar o maior número de pessoas. Porque uma vez que Deus acabar com ele, acabou a história. É simples assim. Acabou. E acabou a chance de salvar pessoas. Então, esse mundo está determinado para o fogo. Esse mundo vai passar. Céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Foi o que Jesus disse. Então, nós precisamos nos atentar que nós estamos aqui para conhecer a Deus. Nós viemos a essa terra para conhecer de onde saímos. Então, nós estamos aqui para ter revelação do amor de Deus. Nós estamos aqui para ter revelação da obra de Jesus. Nós estamos aqui para nos encontrarmos com o Senhor. Por quê? Porque Deus decidiu trabalhar para nos salvar. Então, enquanto estamos vivos, há esperança. Então, Deus usa sofrimento, Deus usa a sua palavra para nos tornar semelhantes a Jesus. Deus, Ele nos deu a sua palavra para que nós meditemos nas Escrituras, para que nós nos dediquemos à leitura da palavra. Não, irmão, mas eu leio, não entendo. Não, fique tranquilo, a Bíblia não diz que você tem que entender. A Bíblia diz que você precisa ler. Então, leia mesmo que você não entenda, porque Jesus disse que Ele enviaria o Espírito Santo e Ele vos faria lembrar de todas as coisas. Então, leia, porque o Espírito Santo vai te fazer lembrar do que for preciso na hora certa. O importante é que você tenha conteúdo aqui dentro. Se você não tiver conteúdo aqui dentro, o que ele vai poder te lembrar? Nada. O que ele vai poder fazer? Nada. A minha avó, mãe do meu pai, ela não sabia ler. Então, os filhos liam a Bíblia para ela. E ela decorava capítulos inteiros da Bíblia. Eu lembro da minha avó, acamada, não podendo mais levantar, recitando os Salmos 91. Minha avó era uma mulher de oração, orava pelas pessoas, uma profetisa, uma mulher com discernimento, uma mulher que profetizou sobre os seus filhos, profetizou sobre a outra geração, que são os netos, no caso eu. Ela não viu o que eu vi.
Ela não viu o resultado das orações dela, nos netos dela, nos filhos dela, mas eu vi. Então, assim, ela não sabia ler, mas ela se encheu das Escrituras. Ela se alimentou das Escrituras. Ela citava versículos da Bíblia, sem nunca ter aprendido a ler. Por quê? Porque os filhos liam para ela. Os filhos liam para ela. Você vai ler. Está de castigo hoje. O que é o meu castigo? Vai ler 5 capítulos da Bíblia para mim. Minha avó, ela era uma mulher convertida ao Senhor. Então, meus amados irmãos, Deus usa os sofrimentos, Deus usa as Escrituras, e eu queria convidar você a abrir sua Bíblia agora, em Efésios, capítulo 3. Efésios 3, a partir do verso 16. Então agora ele vai falar de outro instrumento, viu, Edson? Agora ele vai falar de outro instrumento que trabalha na nossa formação, o Espírito. O Espírito. Sofrimento, a palavra, o Espírito. Nós vamos ver aqui nesse capítulo outros instrumentos que Deus usa para formar Cristo em nós, para que segundo a riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito. Então Deus nos concede o Espírito Santo para fortalecer o nosso homem interior, ou seja, o nosso espírito. O Espírito Santo vem sobre nós para fortalecer o nosso homem interior, o nosso interior. Com qual objetivo? Versículo 17. E que Cristo habite pela fé em vosso coração. Então, presta bem atenção. Para que Cristo habite pela fé em nosso coração, nós precisamos nos encher do Espírito. Nós precisamos ser cheios do Espírito. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus em tudo, sendo gratos a Deus em tudo, sujeitando-vos uns aos outros. Isso é a maneira de nós nos enchermos do Espírito Santo. Agora, para que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo? Para que Cristo habite ricamente, poderosamente dentro de nós. Cristo não vai habitar de maneira aleatória. Se eu pegar um parafuso e querer colocar nessa parede, sem usar uma bucha, vai ficar firme? Não vai. Pelo menos a maioria dos homens aqui entenderam. As mulheres entenderam? Nossa, vocês sabem, né? Muito bom isso, né? Não dá para enfiar um parafuso na parede, porque ele vai frouxar, ele vai cair. Não dá para Cristo habitar numa pessoa que não tenha o Espírito Santo. Não tem como. Cristo só vai habitar e só vai ganhar lugar quanto mais cheio do Espírito nós formos, mais de Jesus nós vamos ter. Agora, o apóstolo Paulo continua. A fim de que, arraigados e fundamentados em amor, então eu preciso ter relacionamentos de aliança. A Clarice falou sobre relacionamentos de aliança aqui. Muito bem, Clarice. Clarice está prestando atenção na palavra, Clarice? Estou achando que você está voando, Clarice. Tá bom, então tudo bem. Então, precisamos ter relacionamentos de aliança, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível
compreender juntamente com todos os santos a largura, comprimento, a altura e a profundidade desse amor. E assim conhecer o amor de Cristo. Então presta bem atenção. Eu não vou ter Cristo habitando ricamente no meu interior se eu não for cheio do Espírito Santo. Eu não vou conhecer o amor de Cristo na sua largura, profundidade, altura, se eu não tiver relacionamentos de aliança. Então, andar em comunhão, andar em relacionamento de aliança, participar de uma igreja caseira, faz parte de Cristo ser formado em nós. Por quê? Porque quando eu estou participando de uma igreja caseira, eu vou aprender a amar os irmãos. O que mais? Eu vou aprender a servir os irmãos. Então, eu preciso da comunhão dos irmãos. Reunir de domingo, reunir uma vez por semana é insuficiente para conhecer a Cristo. É insuficiente para que Cristo seja formado em nós. Nossa reunião de celebração é maravilhosa. Celebramos ao Senhor, adoramos ao Senhor, ouvimos a palavra do Senhor e vamos embora para nossas casas. Não dá para ter comunhão, não dá para saber sobre os irmãos que estão próximos. Eu preciso estar na mesa para ouvir os irmãos. E aí, meus irmãos, à medida em que eu dou lugar à compaixão, à medida em que eu dou lugar aos dons do Espírito, Cristo vai sendo formado em mim. Cristo vai crescendo em mim. Então Deus vai usar o sofrimento, Deus vai usar a palavra, Deus vai usar o Espírito, Deus vai usar os irmãos, para que Cristo seja formado. Agora, eu queria falar de um caminho que eu chamo de o melhor caminho, e que faz parte desses instrumentos que Deus usa para formar Cristo em nós. O apóstolo Paulo vai falar em Efésios capítulo 5, e nós temos também descrito por todas as Escrituras a maneira de nós permitirmos que Cristo seja formado em nós. Agora, olha aqui, o versículo 18. Vos seja possível compreender juntamente com todos os santos a largura. Eu falei versículo o quê? 18. Comprimento, a altura e a profundidade desse amor, e assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Preenchidos até onde? Até a plenitude de Deus. Cadê um voluntário aqui? Me dá uma pessoa, quero um voluntário aqui. Vem aqui na frente, um voluntário. Não, João, você fica aí, você é sempre voluntário. Você, pode vir aqui, muito bem. Uma moça de coragem, fica mais para frente. O que prova que essa moça ama Jesus? O que prova que ela ama Jesus? Quando ela diz, Jesus, eu te amo, ela diz assim, Deus, eu amo o Senhor. Isso prova para Deus, o que Deus espera de uma pessoa que o ama? O que Deus espera que uma pessoa que o ama faça? Obediência. Então, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, João 14, tá bom? Pode abrir se você quiser, eu vou citar João 14 aqui. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me... Então, quem é, na concepção de Deus, que o ama de verdade? Que tem os seus mandamentos e o guarda. Então, aquele que tem os meus mandamentos
e os guarda, esse é o que me... Então, esse é o que me ama. Então, ela tem os mandamentos do Senhor e ela guarda, abraça. Ela guarda. Como que ela vai guardar? Como que ela vai guardar? Assim? Lendo. Ela vai guardar lendo, colocando para dentro. Aí ele continua. E aquele que me ama será amado por meu Pai. É isso? E aí, o que vai acontecer? E nós, agora eu quero 2 mais 3 aqui, mais 3. 3 mulheres, 3 mulheres aqui para ficar legal agora. 1, 2, 3, ótimo. Cadê a terceira? Eu vi um movimento aqui, mas não aconteceu. Muito bem. Então aqui. E nós viremos a ele e faremos nele o quê? Senhor, chega mais para frente agora. Nós viremos a ele e faremos nele morada. Como é que Deus vai vir, Jesus vai vir e vai fazer nele morada? Como? Pelo Espírito Santo. Eu vou pegar a maior de todos aqui. O Espírito Santo vai vir e vai fazer nela morada. O Espírito Santo veio e abriu espaço. Abriu espaço. Quando o Espírito Santo abre espaço em nós, quem vem habitar ricamente em nossos corações? Jesus. Aí Jesus veio, porque o Espírito Santo abriu espaço, Jesus veio e habitou. Jesus veio e habitou. O Pai está na eternidade. Olhou, olha, essa menina me ama. O Espírito habita nela. A minha palavra está nela. O meu filho habita nela. Eu também vou habitar. Deus vem habitar. Onde? Em nós. João 14, presta bem atenção. João 14 diz assim: na casa de meu pai há muitas. Então, na casa do meu pai tem ou não tem? Mas tem gente que interpreta diferente. Tem gente que fala assim: olha, Jesus disse que ele vai preparar lugar. Ele não vai preparar lugar. Ele não foi preparar lugar. Por quê? Na casa de meu pai há muitas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Ele está dizendo que vai preparar lugar? Não. Por quê? Na casa do pai tem muitas. Quem é a casa do pai? Quem é a casa do pai? Nós somos a casa do pai. 1 Coríntios capítulo 6. Vós sois o templo do Espírito Santo. Onde habita quem? Deus. Vós sois o templo do Espírito Santo. Ser chamado discípulo de Jesus não é pouca coisa. Ser chamado discípulo de Jesus não é qualquer coisa. Por quê? Porque Deus quer vir morar na terra. E Ele quer habitar onde? Em nós. Deus quer habitar em nós. Mas Ele vai habitar em nós pelo poder do Espírito Santo. É pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo vai abrir lugar em nós. Então, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Agora, nós estamos aqui na terra. O Senhor Deus Todo-Poderoso está assentado no seu trono. Nós estamos aqui, potencialmente, pelo poder de Deus. O Espírito Santo está operando. O Espírito Santo, ele opera em nós. O Espírito Santo, ele pega da essência do Pai e ele vem e coloca da essência do Pai dentro de nós. Então, Salmos, fica aqui, não sai não, tá bom? O Salmo 115, coloca aqui, ó. Salmo 115, versículos 6 a 8, diz assim: tem boca, mas não falam. Tem olhos,
mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, nariz, mas não cheiram, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem, e todos os que neles confiam. Tem tradução que diz assim: torne-se semelhantes a eles todos os que o adoram. Torne-se semelhantes a eles quem? Aos ídolos, às imagens. Quem adora a imagem tem uma maldição de Deus. Para quem adora a imagem, vai se tornar como a imagem. Tem boca e não fala, tem ouvido e não ouve, tem olhos e não enxergam, da sua garganta não sai som nenhum. Mas o contrário disso também é verdadeiro. Quem adora a Deus vai se tornar semelhante a Jesus. Por quê? Porque quando nós adoramos a Deus, o Espírito Santo vem, pega da essência do Pai e coloca dentro de nós. Pega da essência do Filho e coloca dentro de nós. Quanto mais nós adoramos o Senhor e nós entramos na sala do trono, mais nós recebemos do Pai, mais nós recebemos do Filho, mais de Jesus é formado em nós. Então, irmãos, nós precisamos aprender a viver uma vida de adoração, uma vida de contemplação, consciência da presença. Sabe, quando o seu cônjuge fizer aquilo que você não gosta, oh, Jesus maravilhoso, oh, Deus eterno, ah, Senhor, me dá graça, que se me der força agora eu vou matar. Não, faz isso não. Vamos aprender a adorar Jesus. Vamos aprender a confiar em Jesus. Vamos aprender a olhar fixamente para Jesus. Não olha para os problemas, não olha para as circunstâncias, olha para o Senhor. Mantenha os seus olhos em Cristo. Se Jesus fosse olhar para a cruz como sendo o fim dele, ele teria desistido. Mas Jesus olhou através da cruz. Jesus olhou depois da cruz, porque depois da cruz vem a glória, depois da cruz vem o trono, depois da cruz vem morada eterna com o Pai. Obrigado, viu? Pode sentar, obrigado. Então, meus irmãos, nós somos convidados diariamente pelo Senhor a adorar Jesus, a sermos adoradores do Pai. Quanto mais nós adorarmos ao Senhor, mais semelhantes a Jesus nós nos tornaremos. Deus usa o sofrimento, Deus usa a palavra, Deus usa o Espírito, Deus usa os irmãos, Deus usa também o corpo de Cristo, Deus usa a adoração para nos tornar semelhantes a Jesus. Nós precisamos aprender, quanto mais nós entrarmos na sala do trono, mais o Espírito vai acrescentar da pessoa do Pai e da pessoa do Filho em nós. Amém, irmãos? Podemos ficar de pé? Podemos adorar Jesus? Podemos adorar Jesus? Você pode adorar Jesus? Você pode falar para Deus, você pode falar para o Pai, você pode falar para o Filho, você pode falar: ah, Senhor, como eu espero, ah, Senhor, como eu te amo, ah, Senhor. Será que nós podemos cantar: ah, Senhor, como eu espero o dia em que verei Jesus, aleluia, glória a Deus. Será que você pode adorar Jesus? Adora Jesus. Adora Jesus. Senhor, agradece a Deus por sua vida. Agradece a Deus por sua família. Agradece a Deus por seus pais. Agradece a Deus pelo emprego. Agradece a Deus pelo patrão. Agradece a Deus pelas pessoas que estão ao seu redor. Vamos agradecer ao Senhor. Vamos ser gratos a Deus. A palavra de Deus fala que quanto mais nós adorarmos ao Senhor, quanto mais nós nos tornarmos semelhantes a Jesus, nós vamos tornar participantes da sua glória. Nós somos chamados para ser participantes da sua glória. Adore Jesus. Adore a Jesus. Eu não sei como que você saiu de casa hoje, mas eu quero te dizer que se você entrar na sala do trono, seus olhos serão abertos.
Se você entrar na sala do trono, você vai ver o que está oculto. E acima de tudo, você vai ver a glória de Deus. Oh, Jesus. Te amamos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Te bendizemos, Jesus. Tu és bom, Jesus. Tu és eterno, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh Deus Todo-Poderoso. Senhor, Tu és bom, Senhor, Tu és bom. Tu és bom, Senhor. Tu és bom, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Maravilhoso. Admirável. Tão sublime. Glorioso. Maravilhoso. Oh, Jesus. Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus. Adora Jesus. Seja grato a Jesus, seja grato ao Pai, seja grato ao Filho. Agradeça a Deus por sua casa, agradeça a Deus pelos seus filhos, agradeça a Deus por sua bondade, por sua misericórdia. Agradeça o Senhor. Oh Deus, oh Deus, oh Santo, 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 Santo. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Quem é como Tu? Adore, adore, adore. Jesus, não há ninguém além de Ti, que é manso e Manso e humilde assim. Não há ninguém igual a Ti. Não há maravilhoso, admirável, glorioso. canta para Jesus. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o Teu amor. Quem é como Tu? Não há, Senhor. Jesus, não há ninguém além de Ti.